Olá, eu sou Gustavo Azevedo, sou gerente comercial da Promob e trabalho na empresa há 11 anos. Como é de conhecimento da maioria, a Promob já representava uma das maiores empresas do segmento a nível global. Com a fusão que ocorreu com a canadense 2020, somos hoje a maior empresa de software para o setor moveleiro do mundo. Contamos hoje com uma equipe de 800 colaboradores que fornecem suporte global aos clientes multinacionais ao redor do mundo. A Promob em números. São mais de 80 mil licenças de software, 600 sistemas personalizados, mais de 10 mil usuários de software de gestão, mais de 23 mil licenças para marceneiros, arquitetos e designers, mais de 12 mil lojas de móveis utilizam o Promob e mais de 500 clientes de ERP. A nossa tecnologia atende a marceneiros, fabricantes de móveis, arquitetos e designers de interiores, lojistas moveleiros e e-commerces moveleiros. Quem usa Promob? Cito alguns clientes para conhecimento, entre eles Todeschini, Rudnick, Boa Vista, Capesberg, Faboff, SCA, Marelli, Italínia, Multimóveis, Luiz Argenta, Caderode, Tecbril, Delano, Finger, Florence, Artefama, Divicar, Bom Tempo, Sierra, Plasbil, Formus, Bortolini, Dalmobile, Léo Madeiras, Basso, entre outros. Soluções completas para cada etapa do negócio. A Promob possui soluções para cada etapa e demandas de seus clientes, iniciando pelo projeto, passando pela venda, por gestão de loja, por gestão fabril, por fabricação, por engenharia, configurando assim uma entrega de ponta a ponta. Soluções para projetar. Temos o Promob Plus Professional, o Promob Catalog, o Promob Studio e o Mobile. Para produzir, Promob Cut Pro, Promob Start e o Promob Builder. Para gerenciar, Promob ERP, Promob Manager e Promob Entrega Certa. As nossas soluções acompanham o crescimento do negócio. Promob Plus Professional, software indicado para marcenarias que necessitam realizar projetos e orçamentos com agilidade. A evolução natural ou crescimento deste cliente leva à necessidade de adquirir uma ferramenta que permita realizar a geração de um plano de corte, que hoje, em muitos casos, ainda é feito de forma manual. Neste caso, a ferramenta adequada é o Promob Plus Professional mais o Cut Pro. O próximo passo é a necessidade de geração de informações de furação ou operações, sendo que a solução adequada é a aquisição do Promob Editor de Operações. Quando a marcenaria ou o fabricante de móveis sob medida cresce e apresenta necessidade de expansão comercial, é necessário desenvolver junto com o cliente o seu modelo específico de negócio. Uma solução para atender suas demandas comerciais e produtivas e que permitam o seu crescimento otimizando processos e minimizando erros. A solução indicada é o Promob Start. Dentro do conceito da Promob de uma entrega ponta a ponta, o Promob ERP configura mais uma solução, trabalhando desta forma o projeto, a venda, a produção e a gestão. De maneira mais informal, eu peço licença agora para conversar com vocês um pouco sobre a história dessa ferramenta, por que ela foi desenvolvida,
as demandas que geraram a necessidade do desenvolvimento do Start. Acredito que isso é de suma importância para a gente entender bem esse contexto, tá? Então, iniciando em torno de 10 anos atrás, mais ou menos, nós não tínhamos o Start, né? Nós tínhamos para projeto o Plus, né? Que é uma excelente ferramenta de projeto, enfim. Mas, como é natural, os negócios vão evoluindo, vão crescendo, e muitos clientes nossos mesmos, marceneiros que trabalhavam com o Plus, começaram a nos trazer algumas demandas, algumas necessidades, devido ao seu crescimento, seja mercadológico, né, seja comercial, seja produtivo, e isso vinha através de solicitações de ferramentas ou de melhorias, vamos dizer assim, que o Plus deveria ter para atender essas demandas do mercado sob medida, né? Então, baseado nisso, a Promob, com o parceiro Senai, que é um parceiro forte da Promob, nós fizemos uma pesquisa de mercado bem aprofundada, para entender bem esse mundo do sob medida. O mundo dos fabricantes, né, que trabalham com um produto mais fechado, nós já entendíamos muito bem, mas precisávamos entender esse mundo do sob medida, né? Então, de norte a sul, vamos dizer assim, leste a oeste, a gente fez uma pesquisa, ela levou em torno de 1 ano para entender bem as demandas. E o que a gente descobriu nisso tudo, tá? Ninguém reinventou a roda. Existem sim particularidades ou peculiaridades de cada marcenaria, né? Muitas vezes por questões regionais, né? Temperatura, enfim, umidade, enfim, que faz com que a construção do móvel seja diferente, enfim, os dispositivos sejam outros. Existem marcenarias que trazem uma forma de conceber o produto que é uma tradição de décadas da marcenaria, enfim. Existem sim particularidades, peculiaridades, mas ninguém reinventou a roda. Então, em cima desse cenário, a gente desenvolvemos, né, uma solução para atender o mercado sob medida, essas empresas, marcenarias que trabalham com móveis sob medida, né, pensando no crescimento não só nos processos de produção, mas também na questão comercial, né? Isso é extremamente importante, porque até então, como funcionava? O Promob Plus, ele permite ali no projeto, mas fazer o orçamento de forma muito, muito completa, né? É uma excelente ferramenta, mas são licenças independentes uma das outras. Por exemplo, uma necessidade de Promob Plus, por exemplo, ela inicia com uma licença, né? Aquela marcenaria ela vai crescendo com o tempo, né? Acaba adquirindo a segunda licença, depois acaba adquirindo a terceira licença, só que são licenças, independente de serem 3, 4, 5, 6, 10 licenças, elas são independentes uma das outras, né? Cada usuário que lida com cada licença tem a liberdade de fazer o que quiser, né? Seja na questão de orçamentos, né? Ou seja até na questão de concepção dos módulos, né? No que tange a questão de configuração de parâmetros, né? Enfim, e o que vinha de necessidade, o que a gente entendia é que isso dificultava muito a gestão de crescimento das marcenarias. Por quê? Porque se confunde muitas vezes o engessar com o solucionar. Tá? Nós na Promob a gente já está de certa forma até acostumado com isso, né? O cliente diz, não, mas a gente já ouviu no mercado, vocês vão nos engessar. Tem uma diferença muito grande. É praticamente impossível que tu tenha um crescimento sustentável, né? Tendo ferramentas onde cada um faz o que quer. Então, o que é o Start? O grande, vamos dizer assim, o grande pulo do gato, o grande benefício dele. Nós, junto com o Start, nós entendemos, né, e desenvolvemos as principais soluções, sejam de dimensionamento de módulos, de ferragens, de dispositivos e comerciais.
Existe uma base já estruturada com o que é mais utilizado no mercado. Isso permite que se crie, junto com o cliente, o fabricante de móveis sob medida ou uma marcenaria, o modelo específico do negócio de cada um, né? Existem sim particularidades construtivas e comerciais. O Start permite que a gente configure isso tudo com os clientes, né? Então o grande diferencial é que quando a gente começa, a marcenaria ela começa a crescer, isso foi citado em algum tópico anterior, já ela começa a crescer, ela começa a precisar de mais licenças, vamos dizer, né? Ela começa a ter mais projetistas projetando e vendendo para ela. Mas isso não pode ser, o comentário que eu vou fazer ele não é generalista, mas em grande parte os projetistas, designers, enfim, arquitetos que trabalham utilizando o Promob vinculados a alguma marcenaria, enfim, eles são excelentes profissionais no que tange as demandas deles, que é o projeto. Mas necessariamente não são todos, ou a grande maioria não conhece como funciona a questão da produção. Então, por exemplo, no Promob Plus, vamos supor que a marcenaria tivesse 3, 4 licenças, cada licença dessas ela é aberta a que se orce da forma que quiser, né? E ela também permite que tu mexa nas dimensões dos módulos de forma livre, né? Só que até onde isso é benéfico? Quando tu começa a querer a ter um processo onde tu vai otimizar o processo de corte das chapas, para ter um melhor aproveitamento, para evitar erros de projeto, eu não posso ter uma ferramenta tão aberta. Ela tem que ter limitadores, né? Então, em cima disso, o que se fez? O Start ele não tira as características do sob medida das marcenarias, mas ele cria padrões que permitem que se tenha um melhor aproveitamento de chapa, que não se tenha erros de projeto, e isso a gente vai falar um pouquinho mais adiante, conforme for passando os slides aqui. Enfim, segue uma introdução, já falei demais, né? Espero que tenha sido interessante, que ninguém tenha dormido, e vamos seguindo. Projeto. O projeto ele é desenvolvido utilizando módulos com dimensões editáveis. Então, como eu vinha falando, a modulação que vem no Start, ela permite a edição milímetro por milímetro, ou seja, a característica do móvel sob medida permanece, ela é o grande diferencial. Porém, a chapa tem tamanho. Será que todo projetista sabe que uma chapa tem tamanho? Será que ele sabe que se ele pegar, por exemplo, um gaveteiro, ou sei lá, um balcão, e ele fizer ele com 3 metros de largura, será que ele sabe que esse módulo vai empenar e que eu vou ter que ter emendas porque não tem chapa que faça um móvel desse tamanho, né? Então, os módulos editáveis, eles trazem mínimos e máximos como padrões construtivos. Dentro desses mínimos e máximos, é possível se trabalhar milímetro por milímetro. Então, isso facilita também no quê? Na expansão do negócio, porque independente do conhecimento produtivo, no Start não se usam mais licenças individualizadas, né? Todos os projetistas, arquitetos que tiverem vinculado àquela marcenaria ou àquela fábrica de sob medida trabalharão com a licença do Promob Start específico daquele fabricante, daquela marcenaria. E ali dentro contém as regras comerciais de venda e as regras construtivas de cada um. E isso evita que se cometam erros de projeto, o famoso elefante branco para dentro da produção, né? Dessa forma fica mais fácil expandir, porque tu sabe que tu tem a tua marcenaria no Rio Grande do Sul, tu podes ter um projetista no Nordeste trabalhando com a tua marcenaria, com a licença da tua marcenaria, vendendo dentro das tuas regras comerciais e vendendo dentro de um modelo construtivo específico que evita erros, né? E isso faz com que sem dúvida nenhuma, o crescimento ocorra. Não temos hoje nenhum cliente de Start que não apresente crescimento em esferas diferentes, né? Mas todos apresentam crescimento. Bibliotecas editáveis, como a gente falou, né? Existe a configuração dos preços,
né, as margens, os markups, as regras comerciais para que se faça um orçamento assertivo, né, espessuras, as ferragens de fixação são definidas também junto com o cliente, sentido das travessas, posição do fundo, cores dos materiais. O que a gente faz é em uma base, então, que já foi estudada, né, por pesquisa, com as melhores práticas e definindo junto com o cliente a forma como ele trabalha. E isso vai fazer com que ele tenha um sistema com as características próprias da sua marcenaria. Orçamento. Orçamento, então, ele é feito na loja, ele é rápido e preciso, ele é detalhado e resumido. Mudanças no projeto refletem automaticamente no preço. Então, o que é importante aqui, pessoal? Não é que ele é feito só na loja, pode ser, depende do modelo comercial de cada um. Ele pode ser feito na loja, ele pode ser realizado por um representante, ele pode ser realizado por um executivo de vendas, por um projetista, independente do local onde ele estiver. O orçamento vai respeitar as regras definidas pela marcenaria, que é quem desenvolveu aquela ferramenta do Start, aquele sistema do Start, né? E o que é muito importante é que dentro das configurações do Start, né, são possíveis ainda, quando a gente trabalha um projeto completo, onde existem ali as regras de engenharia de cada marcenaria, enfim, é possível que a gente trabalhe também valores de processos, coisas que hoje a gente percebe nas implantações que a grande maioria das marcenarias, eles não fazem a mínima ideia do custo disso. O custo de um furo, quanto custa eu fazer um furo? Quanto custa eu fazer um rasgo? Quanto custa eu colocar uma borda, né? São processos, isso gera um custo, gera tempo, tem ferramenta, tem desgaste, enfim, tem uma série de variáveis ali que podem compor esse orçamento também, né, que muitas vezes não são pensadas. Então o orçamento no Start ele é extremamente detalhado e completo. Seguindo, integrações com os principais planos de corte. Existem muitos clientes nossos de Promob Start que, dado o estágio em que eles estão, eles ainda não têm uma seccionadora automatizada, ou alguns ainda trabalham com esquadrejadeira. Nesses casos, onde o plano de corte é manual, nós temos uma solução própria da Promob, que é o Cut Pro, né? Agora, para aqueles que já têm uma seccionadora automatizada, que traz um gerenciador junto com ela, ou um otimizador de corte, nós integramos com os principais. Por exemplo, seccionadoras da Giben, geralmente elas vêm com um otimizador G-Plan, ou o gerenciador G-Vision, né? Nós temos como integrar com ambos, né? Então, todos os principais gerenciadores e otimizadores do mercado são integrados no Promob Start. Seguindo. Manual de montagem. No Start, ele também gera para o cliente algumas informações para ajudar no processo produtivo, de montagem, enfim. O manual de montagem, ele é gerado para clientes que têm a engenharia definida dentro do Start, e ele gera informações como, né, uma descrição de todas as composições do módulo, ele traz uma vinheta, né, o desenho do módulo, todas as composições dele e todas as ferragens que fazem parte desse módulo. Como a gente pode ver aqui no exemplo, né, ele nos detalha, inclusive, por exemplo, até quantas pontas de cabideiro eu vou ter, quantos parafusos para VB de 15 milímetros eu vou ter por unidade, né, espessuras, calceiros, né, grampos, todas as ferragens são descritas, né, bem como a descrição a composição do módulo, travessas, rodapés, bases, prateleiras, enfim. Então esse manual, ele traz as vinhetas, o nome, toda a descrição, o nome do cliente, o projeto, que módulo enfim. E isso a gente vê que brilha os olhos dos nossos clientes, porque eles entendem que, além de ser uma forma de ter informações de descrição de tudo que é utilizado dentro daquele módulo, ele é um facilitador que se coloca na mão de quem vai montar, para evitar um erro na montagem.
É um diferencial muito grande ter essa possibilidade de gerar esse documento. Entre outros, também existem outros relatórios que o Promob Start gera, né? Relatório de bordas, relatório de tamburatos, de itens montados, de compra de materiais, de fabricação por módulo, de fabricação por componentes, de separação de almoxarifado, de perfis, né? Então, no início, muitas vezes essas marcenarias, a grande parte, ainda não tem um sistema de gestão, né? Que também isso é um outro passo, a Promob também tem solução para isso, né? Mas inicialmente eles estão ali estruturando a questão produtiva e a venda ainda, né? E não possuem um sistema de gestão. Esses relatórios, eles começam a munir esse cliente de informações que permitem que ele vá profissionalizando, né, o processo interno dele, né? Um exemplo de um dos relatórios que compõem esse pacote, o de compra de materiais, também cito ele porque os clientes também falam muito dele, né? É feito um projeto no Promob Start, enfim, com esse relatório eu consigo ter a gestão de tudo, toda a informação de todos os materiais que eu preciso comprar, seja da chapa, a ferragem, tudo que eu preciso para compor esse projeto ele me dá nesse relatório, né? Então é muito importante também para que se inicie uma cultura de um início de gestão dentro das marcenarias. E o pacote de relatórios inicia esse processo. Detalhamentos que o software traz, por exemplo, aqui a gente está vendo um desenho onde ele nos mostra ali, mostra posicionamento de rasgos, usinagens e furos, né? Esse documento também ele é gerado pelo Promob Start, tá? O que é importante aqui? Se o cliente ele já tem, por exemplo, um centro de usinagem, um centro de furação, né? Todas essas informações de posicionamento de furos, rasgos, bordas, eles são integrados do Promob direto com o centro de usinagem, ou com a nesting, né? Ou com o centro de furação dele. Enfim. Mas, no caso, vamos pegar um exemplo assim, de ter dado algum problema com a máquina dele, né, com o centro de furação. Ele mesmo, durante o período lá de conserto da máquina, ele consegue gerar esse documento que ele vai servir como uma espécie de gabarito, né, para quem for fazer a furação manual nesse momento, né. Então, o padrão de furação dele permanece, ele não perde o padrão de furação. E temos alguns casos também de clientes que não têm ainda centro de furação ou centro de usinagem, mas mesmo a furação sendo feita de forma manual, eles entendem que é extremamente importante que exista um padrão de furação, né? Então temos alguns clientes que também adquirem a ferramenta com essa possibilidade, mesmo sem máquinas, para que a furação tenha um padrão, né? Essa aqui então seria a visualização de como são geradas essas informações. Integração com as principais marcas do mercado. Então, como já foi falado anteriormente, a gente faz a integração com os principais otimizadores do mercado e com os principais fabricantes. Aqui a gente, no que tange mais a questão de, além das seccionadoras, os centros de usinagem, centros de furação, as nestings, enfim, né, todo tipo de máquina, as principais marcas, as principais máquinas que atendem o mercado moveleiro. As integrações, então, acontecem diretamente do sistema para as máquinas. Implantação. Então, a implantação ela ocorre com consultores especialistas nos produtos. Existe um gestor de projeto por implantação, tudo para que o projeto ocorra da forma mais linear e fácil para o cliente poder acompanhar. O cronograma é planejado no início do projeto, customizações e personalizações são realizadas de acordo com as necessidades do cliente, é realizada de forma remota e presencialmente, dependendo das necessidades. Suporte. Também existe a estrutura da Promob para atender
vamos dizer assim, os bastidores do que acontece dentro dos projetos, né? Temos o suporte, então, com atendimento via solicitação e telefone. Temos uma equipe de suporte especializada para cada uma das nossas ferramentas. Existe um gestor de relacionamento específico por cliente e uma equipe técnica para customizações, alterações e manutenções do sistema. Ou seja, a gente dá muita importância ao suporte, a gente entende que é um diferencial muito grande que a Promob tem, né? É muito fácil a gente vender e como acontece a manutenção desse relacionamento posterior, seja independente da natureza das necessidades, né? Então, a gente tem um suporte especializado e bem atuante para ajudar as necessidades dos nossos clientes. Agora vamos falar de algumas vantagens do Promob do Start, né? Liberdade para atender as necessidades do consumidor, orçamento ágil e preciso, plano de corte rápido e fácil, agilidade nas operações e usinagem, integração total com a produção, um software, muitas soluções. Então, com todo esse contexto do que nós conversamos até agora, né, o cenário, fazendo um overview disso tudo, o Promob Start ele vai atender desde a engenharia do produto, ajuste de dimensões, orçamento e tabelas com preço na nuvem, isso também é importante, toda a informação, todos os projetos são salvos na nuvem. Isso faz com que o cliente tenha segurança de saber que tudo que está sendo feito nos orçamentos, então ficam salvos. Cria-se um histórico de cada cliente, né? Independente, por exemplo, de existir uma equipe comercial, essa equipe muda, todos os projetos que foram feitos, eles pertencem à marcenaria e eles estão salvos, né? Essa questão, inclusive, de poder trabalhar com informações na nuvem, permite também que se faça uma gestão através de uma ferramenta chamada Connect, que também acompanha o Promob Start, onde os gestores da marcenaria ou da fábrica sob medida conseguem visualizar todos os projetos que estão sendo realizados pelos seus executivos ou projetistas, em que estágio estão esses projetos, se eles foram modificados, se teve um orçamento, se ele foi reorçado, se existem projetos parados há mais de 30 dias, enfim, também ajuda que se faça uma gestão dos negócios, gestão da carteira, né? Seguindo, integração com otimizadores de corte e máquina CNC, geometria flexível para criações complexas, a maturidade do sistema vai levar ao ponto que a marcenaria não precisa mais fazer uma pré-montagem, né? A apresentação em realidade virtual, as apresentações podem ser feitas com utilização de óculos de realidade virtual e a gestão de carteira de clientes, como eu falei, através do Connect, né? Há algumas dos grandes benefícios dessa solução. Para finalizar, então, o setor moveleiro ele precisa de apenas um fornecedor de software. A Promob, ela se especializou nesse segmento, no segmento moveleiro, cresceu junto com as necessidades, desenvolveu soluções de acordo com as demandas que iam surgindo e hoje nós conseguimos atender a praticamente todo o vertical moveleiro, né? Atendemos fabricantes de móveis, marcenarias, marceneiros, consumidores, designers, arquitetos, magazines, e-commerce, lojas de móveis. Para o projetista, para o gestor e para o fabricante. Na verdade, a Promob é Pro. Então, seja Pro, seja Promob, seja bem-vindo, né, a esse universo muito bacana. Espero que essas informações que dividi com vocês tenham ajudado a clarificar um pouco desse universo, né? Desejo sucesso a todos vocês nas indicações e saibam que a nossa equipe, assim como eu, continuamos à disposição de todos. Agradeço, muito obrigado.